Por que é tão difícil fazer as pessoas acreditarem naquilo que eu acredito? Olha a pergunta, interessante. E aqui o filósofo Nilo Deison Monteiro Peçanha, fundador da filosofia da imparcialidade participativa, irá passar para você qual é a minha visão em relação a isso. Por que é tão difícil, abre aspas, converter ou convencer alguém de uma verdade peculiar ou que pode ser coletiva por causa daquele repasse que foi chegado até aqui e agora tem que ser repassado ao outro. Vamos lá. Serve tanto para questões religiosas, políticas, sociais e até mesmo de crendices num todo, né? Olhando um macro. Para que você possa falar de algo com autoridade, você tem que ter pesquisado, tem que ter estudado muito, mas muito. Você tem que ser mestre naquilo que você fala. Porque senão você vai ser repetitiva, como acontece com a religião, né? Existem cristãos, budistas, espíritas, kardecistas e por aí vai. De deuses e mais deuses, né? Países politeístas que discutem a existência ou a explicação do que é Deus, o que é a vida pós-morte, tudo isso aí. São temas tanto de metafísica quanto do mundo real, né? Da modernidade. Como que eu vou tomar como base uma possibilidade de verdade se eu não tenho um embasamento profundo que tenha uma conformidade entre as partes das margens da construção daquela ideia? Ora, se foi criada uma ideia de verdade, então também tem uma ideia de falso sobre uma história. Então, contado história que não é verdadeira, logo é história. É como acontece com vários tipos de capítulos, né, de narrativas do Antigo Testamento, por exemplo, da Bíblia Sagrada, que foi plagiado de livros anteriores à criação da Bíblia, porque ali foi vários homens que criaram, né, as escrituras por ordem. Vamos aí então dominar, em outras palavras, né, vamos dominar essa massa utilizando os livros A, B, C, e começaram a criar livros e deixaram alguns de fora, inclusive Enoque, né, entre alguns Enoque, que falava dos gigantes e tudo mais. Mas o contexto bíblico, ou da Corá, ou do Alcorão, são diferentes. Se você for ler a Corá, você tem que ler ela na sua origem. A Bíblia, muitos erram, porque pensam que a tradução que nós temos hoje é a verdadeira. Não é. Você quer entender a Bíblia, tem que lê-la em hebraico. Tradução em hebraico, não tradução para o português. Traduzir ao português é errar, é pensar errado. Como que eu penso a Bíblia então verdadeira, Deison? Tem que ter um tradutor que seja da linguagem hebraica. Você vai se espantar com tantas coisas que são diferentes daquilo que você aprendeu na sua religião, na sua igreja, tá? Até os seus pastores, muitos deles sabem do que eu estou falando, quem fez teologia. Quem não fez, esquece. Então, eu já li o que você imaginar de teologia reversa, que vem contra a existência do personagem mitológico Deus, né? o Pantaleão, né? Esse personagem assassino do Antigo Testamento, que manda destruir nações, mata crianças, não deixa sobrar ninguém. Esse personagem mitológico criado, podemos dizer assim, pelos que são, abre aspas, como se fossem muçulmanos, aqueles povos que buscavam por território e tudo mais. Se formos levar em consideração essa ideia e discutir isso aqui, nós vamos levar horas falando disso. Mas como eu convenço alguém de um ato de conhecimento que eu tenho, que você tem? Particularmente, eu penso que eu não preciso convencer a pessoa da minha visada. Eu primeiro quero escutar ela e acolher com compreensão e compaixão a ideia dela. Por quê? Ela está condicionada a alguma coisa que a ela foi apresentada, é tudo que ela tem. E ela se apega àquilo ali como se fosse a verdade última e acabada. Perfeito, pronto por inteiro, acabado por inteiro. E não é, tá? Não é. Ela é vítima de um sistema que é cruel, que coloca a realidade dentro de uma perspectiva universal. E não é. Porque só para você ter noção da fração de segundos daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido, só para você ter essa noção, a realidade do mundo cá fora, ela está a alguns segundos-luz do que está acontecendo aqui e agora. Está à frente. Nós estamos um pouco atrasados. Então a nossa realidade do mundo externo
é um pouco atrasado do que aconteceu. Então, toda a estrutura criada, você pode reparar, da religião, da política, em várias civilizações antigas de época, e até as modernas que foram introduzidas, né, a modernidade e mudado algumas coisas, tudo foi para domínio de duas coisas: território e pessoas. Se eu não dominar pessoas, eu não consigo ter território. Para que eu domine pessoas, eu tenho que primeiro criar um sistema. E eu crio. E esse sistema é cruel, onde eu vou selecionar quem pode e quem não pode saber a verdade. Não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é um plágio de algo que já existia. Desde a primeira página de Gênesis, você for buscar ali o Pentateuco, nossa, eu não vou entrar nesse contexto aqui, senão você vai plugar, você vai enlouquecer. Esquece. Você, religião, você foi enganado. Ponto final. Você foi enganado. Não foi por uma pessoa, não. Você foi enganado por um sistema que já existe há mais de 2000 anos atrás, aqui no Brasil. Noruega, Suécia, Finlândia e Suíça não discutem religião nem política, porque eles são extremamente concentrados e aplicados, focados em educação, leitura, pesquisas. Por isso que lá não tem nenhum problema. Pega aí os presídios. Vai lá nos presídios aqui no Brasil. Pergunta quem acredita em Deus que está lá condenado. Todos. Procura um ateu. Você não encontra. Porque o ateu sabe o que é o bom e o que não é. O que é certo e o que é errado. A moral e a ética. Enquanto que o religioso necessita de uma validação, de uma aprovação para que ele esteja inserido dentro de um grupo e ele possa... É como alguém que, por exemplo, chega na igreja. Chegou na igreja, está lá, né? Por a dor, chegou pela dor, passado certo tempo, né? Ela vai conhecer algumas pessoas, vai fazer amizades, dali vai passar um certo tempo, ela vai começar a receber proposta de fazer parte de algum grupo, né? Evangelização e tudo mais, e por aí vai. Até o passo que, sem ela perceber de forma inconsciente, aquela religião, aquele conceito, aquele condicionamento já impede ela de seguir a certas margens de pesquisa, de leitura, domina ela, afasta ela da família, afasta ela do mundo e faz ela negar esse mundo em virtude de um que eles acreditam que existe. Bom, hoje tem de tudo. Energia nós somos, não tem como não ser. Isso já é provado pela ciência. Somos energia e a palavra é uma energia. Tudo que nós entregamos ao universo, o universo entrega pra gente. Mas respondendo a sua pergunta, para não sair do contexto, como que eu convenço uma pessoa daquilo que eu quero? Simplesmente ouvindo ela primeiro, acolhendo tudo que ela falou e depois, com autoridade, desconstruir tudo que ela falou, com fontes, com pensamento organizado, com reflexão filosófica, entregando a ela um ponto crucial, que é o eliminar, o matar os ídolos, para que ela possa então medir e ver com quem está a verdade. Bom, como filósofo eu não tenho verdade absoluta sobre nada, eu sou um homem tecnicamente morto, por não acreditar em quase nada de tudo que existe. Vejo guerras, vejo países destruindo países, ódio, parece crianças infantilizadas. A Ucrânia quer destruir, aliás, os Estados Unidos quer proteger a Ucrânia porque a Rússia quer destruir a Ucrânia, quer tomar território, Israel é bombardeado por causa do Hamas e pá. Quando você vai ver, pega no fundamento. Por que dessas brigas? Por que dessas guerras? Qual é o fundamento? Território e Deus, ordem divina. Segundo o Alcorão. Se você lê o Alcorão, se você lê lá a Bíblia dos muçulmanos, você fica assim perplexo, lendo na origem. Assim como a palavra Bíblia, a Bíblia, na origem hebraica, se você lê na hebraica, esquece. Muitas pessoas, por exemplo, quando vai ler o primeiro livro da Bíblia, logo no início, já para. Opa, coisa de criança isso aqui, gibi. Houve separação das águas, houve separação disso. Não, eu fiz um vídeo aqui desse canal falando sobre o que é Deus. Ele vem antes do tempo e do espaço, ele é tudo, ele está em tudo. Ele é maravilhoso. Ele é o bem, ele é o mal. Ele é a ética e a moral, bem como ele é o oposto por conta da energia que você coloca, você frequência. Entenda. Eu fui transformado por Deus. Deus está dentro de você. Você é uma frequência.
eu fui curado pelo milagre da oração da fé. É uma frequência, a energia positiva é uma frequência que atrai os opostos. Se eu desejar mal para alguém, esse mal volta para mim. Se eu desejar o bem a alguém, esse bem volta para mim. Se eu determinar pela minha oração que alguém vai ser abençoado, ela vai ser, e automaticamente, de alguma sorte, eu também. É necessário que isso aconteça rápido? Não. Pode acontecer de se desejar o bem para alguém, orar por alguém e você se lascar. Acontecer tudo de ruim para você. Aí você coloca a culpa em Deus. Deus, personagem, ser. Não é um ser. Deus não é um ser humano. A Bíblia não fala assim, ó, façamos o homem à minha semelhança. Façamos, tá lá escrito assim, ó, façamos a nossa. Nossa quem? Nossa semelhança, não é um só. Ninguém sabe o que é Deus. Se Deus ele é um ser, se é um ET, se é um... Ninguém entende, ninguém explica. Então, nós somos a guerra. Ele vem trazer espada, nós somos um soldado na terra. E vamos se divertir com isso. Então, finalizando, eu só vou conseguir apresentar o meu ponto de vista sobre um certo assunto quando eu domino ele. Então, eu não abro a boca para falar sobre um tema que eu não domino. Se for falar de política, é comigo. Religião, esquece, é comigo. Fé, é comigo. Quero falar sobre questões de filosofia, comigo. Quero falar sobre metafísica, comigo. Astrologia, comigo. Arqueologia, comigo. E por aí vai. Mas tem coisa que eu não domino. E eu me silencio. Então, para eu poder colocar alguma coisa para alguém acreditar, eu não quero que ela acredite, só quero que ela pesquise e faça o silêncio. Deixo ela se perder. Essa é a minha intenção, que ela se perca para que ela possa se achar. Porque só assim o mundo tem sentido. Dá um sentido. O resto é tudo balela. Política é mentira, é teatro. Religião, tudo mentira. Ninguém está preocupado com ninguém. Sai você da igreja e procura saber se alguém vai atrás de você. Grande maioria das pessoas não sabe por causa de quê? Porque eles só estão de olho na tua alma. O resto é conversa fiada. Ninguém está preocupado com ninguém. Você está condenado ao nada. O ser diante do nada. E Deus é maravilhoso porque Ele está em tudo. Ele não está lá fora, não precisa estar dentro de uma igreja, porque Ele está aqui. Ele habita aqui. Agora, a sua atitude do bem ou do mal, problema é a frequência. Como que você está vibrando, em qual frequência. Porque daqui, quando você descer a cova, o teu espírito, tua alma, vai para uma outra frequência, uma outra dimensão que não tem nada a ver com o céu e inferno. Espera para ver.